Bom dia, Esther, tudo bem? Como é que vocês estão? Ana, cortina bonita. Eu não sei quem coordena esse perfil, mas que Deus abençoe sua vida também. Eu estou aqui já fixando o nosso texto. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Edilma. Que bom que vocês estão aqui logo cedo. Tô vendo o Gui aqui, Renata, que bom. Bom dia. Que Deus abençoe muito vocês, que Deus nos dê... Rosane, agora sim, que bom, Rosane. Bom dia, irmã Rosane, que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Tô vendo aqui meu pai também, Alain, Márcia, a Dani, que bom. Que Deus nos dê uma manhã muito especial e na presença do Senhor, porque sem dúvida quando nós estamos diante da palavra dele, nós estamos diante do próprio Deus, porque ele nos deixou suas palavras para que fossem alimento para as nossas vidas, alimento diário. Então, como é bom todos os dias abrir a palavra de Deus e lê-la. Eu sempre faço isso, eu abro a palavra de Deus, pego um café e começo a ler a Escritura. Todos os dias. Como é bom ter como alimento diário para a minha vida a Escritura Sagrada. Estou vendo aqui Carla, a Nath Aquil, irmão Laíri de novo, Oliveira Regiane. Que bom, irmão Laíri, que você está aqui. Que Deus abençoe muito as nossas vidas e a nossa manhã. Veja, eu já postei aqui, irmãos, o texto que nós vamos conversar sobre ele, né? Marcos capítulo 7, do 24 ao verso 30, que é a passagem que todos nós conhecemos da mulher Ciro-Fenícia. Aliás, eu me impressiono muito com esta narrativa. É uma das narrativas mais enigmáticas, mais difíceis de compreender, mas ao mesmo tempo uma narrativa que revela a grandeza, o amor de Deus pela humanidade inteira. Então, se você pode aí neste momento, convide seus familiares, convide seus amigos aí no Instagram para que estejam conosco aqui em torno da palavra, ouvindo o Senhor, porque é o Senhor quem fala quando a palavra de Deus ela é exposta. Eu quero ler a palavra do Senhor para você neste momento e depois nós vamos orar juntos. Bom dia, Eliane, bom dia, Márcia, bom dia, Carol, que bom que vocês estão aqui. Eu quero ler para você o texto que eu fixei aqui, que é Marcos capítulo 7, do 24 ao 30, e depois então vamos orar juntos, pedindo a Deus que Ele revele seus valores, suas verdades ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Estou vendo minha tia Marisa aqui, bom dia, Dulce, Lelei, Priscila, bom dia a todos. Estou vendo aqui a Jennifer também, bom dia, Tiago Paiva, que Deus abençoe a nossa manhã. Bem, acabamos de ler essa passagem enigmática, difícil, que é a passagem, a narrativa da mulher Ciro-Fenícia. Eu quero orar com você neste momento, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Que o Senhor revele tuas verdades, teus valores aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, que o nosso coração seja solo fértil, que acolha a tua semente nesta manhã. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui diante da tua palavra,
no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, estou vendo aqui meu amigo Pedro também, Lucas, Priscila, Simone, Milene. Bem, veja só, Jesus, então, como diz o texto, ele partiu da Galileia e ele foi para as terras de Tiro e de Sidom. Bem, Tiro era uma cidade fenícia que se localizava a uns 80 quilômetros a noroeste do Mar da Galileia, no litoral do Mar Mediterrâneo. E a Fenícia naquela ocasião, ela era parte da Síria. Por isso, a mulher Ciro-Fenícia. Tiro era uma cidade da Fenícia que se localizava a 80 quilômetros a noroeste, já no Mar Mediterrâneo, no litoral do Mar Mediterrâneo. E a Fenícia, naquela ocasião, fazia parte da Síria. Veja, os justos de Cafarnaum, os justos de Betsaida, de Corazim, da Galileia, não reconheciam a necessidade do médico. Vocês se lembram das palavras de Jesus quando ele estava na casa do publicano Levi ou Mateus? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E os justos dessas terras, eles não reconheceram a necessidade do médico. Mas veja, uma multidão, de acordo com Marcos capítulo 3, verso 8, uma multidão dos arredores de Tiro e de Sidom vieram até Jesus. É o que diz Marcos capítulo 3, verso 8. Os justos de Betsaida, os justos de Cafarnaum, de Corazim, eles não admitiam a necessidade do médico, eles não admitiam suas fraquezas, suas debilidades. Mas aqueles de Tiro e de Sidom, uma multidão de lá veio até a presença de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram daquela dramática passagem de Mateus 11, 21 a 24. Eu quero ler para você: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu digo, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Vejam as palavras dramáticas que nós temos em Mateus capítulo 11, do 21 ao 24. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Veja esse triângulo evangélico, né? Essas três cidades que Jesus teve uma grande participação: Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades da Galileia. Cidades que Jesus manifestou seu poder, sua autoridade, seus milagres, eles não reconheceram. Mas os de Tiro e de Sidom vieram uma multidão ter com o próprio Jesus. Agora veja, se em Marcos 3, uma multidão de Tiro e Sidom, essas terras lá do litoral do Mar Mediterrâneo, vieram a 80 quilômetros a noroeste do Mar da Galileia até a presença de Jesus, para receber de Jesus cura, milagre, poder. Veja, 80 quilômetros. Agora Jesus vai até as terras de Tiro e de Sidom. E quando chega lá em Tiro e Sidom, de acordo com a passagem que nós estamos estudando, ele entra numa casa, veja só o que diz o verso 24. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, ou seja, a sua primeira tentativa era de ocultar-se da presença de todos. Mas o seu plano se frustra. Sim, porque uma mulher de origem sírio-fenícia e grega, uma mulher grega, ou seja, culturalmente grega, de fala grega, de compreensão grega, de cosmovisão grega, uma mulher criada na cultura grega, de origem sírio-fenícia, tendo ouvido a respeito de Jesus,
E porque tinha sua filha terrivelmente possuída por demônio, ela vai até Jesus e diz o texto, prostrou-se-lhe aos pés. Por quê? Porque a sua filha estava miseravelmente possuída de um espírito imundo. Irmãos, essa narrativa não é uma narrativa simples, de fácil compreensão. Porque tanto em Marcos quanto em Mateus, o que vemos é um certo desprezo por essa mulher sírio-fenícia. Um desprezo de Jesus pela mulher sírio-fenícia. Porque ambos os textos dizem que ela rogava que Jesus expelisse de sua filha o demônio. Porém, de acordo com Mateus, por exemplo, 15, verso 23, ele não respondia palavra alguma. Veja a situação. Tente imaginar uma mulher culturalmente grega, de origem sírio-fenícia, implorando que Jesus tivesse compaixão dela, que expelisse de sua filha miseravelmente possuída por demônio, esse demônio. E diz Mateus 15, 23, que ele não respondia palavra alguma. Os próprios discípulos disseram a Jesus que despedisse aquela mulher. Mas ele disse uma coisa interessante, Jesus, aos discípulos. Ele disse assim no verso 24 de Mateus 15, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estas foram as palavras de Jesus aos discípulos e à mulher sírio-fenícia. Mas de acordo com Mateus, ela continuou insistindo. Veja a coragem, a determinação, a fé desta mulher. Aliás, nós nos impressionaremos muito mais com as palavras dessa mulher. Mas veja, uma mulher destemida, corajosa, que ao ouvir sobre Jesus, acerca de Jesus, nos arredores de Tiro e Sidom, corajosamente prostrou-se-lhe aos pés e pediu: Jesus, tenha compaixão de mim, tenha compaixão da minha filha está terrivelmente possuída de demônio. Ela insistia, diz Mateus, o Evangelho de Mateus, Senhor, socorre-me, socorre-me. Sim, ela disse aquilo que para mim é quase incompreensível diante da intrínseca misericórdia de Jesus. Socorre-me. E Jesus manteve silêncio. Aliás, depois de tanta insistência, ele quebrou o seu silêncio dizendo uma das coisas mais difíceis de entender no Evangelho. Ele disse simplesmente isso: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Você consegue entender o que Cristo acabou de dizer à mulher sírio-fenícia? A essa mulher culturalmente grega, que foi até ele e clamou por compaixão? Estas foram as palavras de Jesus depois de um silêncio absurdo. Não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos, uma expressão grega que ele usa é kunarion, que é uma forma diminutiva de se referir aos animais de estimação, ou seja, aos animais que eram criados nas próprias casas dos judeus, que compartilhavam as refeições. Mas veja, ainda que a expressão seja abrandada no grego, kunarion, ou seja, esse diminutivo que se refere a esses cães, não os vadios, os selvagens, mas os de estimação, criados com a própria família, há aqui, pelas mãos, pelas palavras do próprio Jesus, uma diferenciação. Jesus pontua, através dessas palavras, a primazia de Israel, a primazia dos israelitas, a primazia dos filhos. Ou seja, há uma estratégia geográfico-teológica que começa em Israel e espalha pelo mundo. E nós temos que entender essa narrativa a partir dessa estratégia geográfico-teológica. Ou seja, começa em Israel num ponto concreto, real, geográfico, para se espalhar pelo mundo.
Vocês se lembram das palavras de Deus a Abraão? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Ou seja, começa em Israel. Mas veja, Deus quer a humanidade inteira. Deus quer o mundo inteiro. Deus quer todas as famílias. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Como diz Gerhard Lofink, um grande estudioso e exegeta, professor de Tübingen, ele diz assim: como Deus pode modificar a sociedade desde as raízes, sem privá-lo da liberdade da humanidade? É a pergunta que ele faz. Como Deus pode modificar a sociedade desde as raízes, sem privar essa sociedade da liberdade e da humanidade? Ele responde: a única saída é começar no pequeno. A única saída de Deus é começar no pequeno, que se inicie no único ponto do mundo. Deus começa num pequeno povo. Deus começa num pequeno povo. Ou, para ser mais preciso, Deus começa com um único indivíduo, Abraão. Deus começa com Abraão, mas veja, não para num indivíduo. Ele começa com Abraão, mas não para nele. Tem que se transformar num grande povo. O povo de Israel, e a partir de Israel, o mundo inteiro. Em ti serão benditas todas as nações. Começa com um indivíduo, depois um povo. O incrível plano de Deus, como meu pai está dizendo aqui, começa com um indivíduo, Abraão. Depois um grande povo a partir de Abraão. Depois a humanidade inteira a partir de um povo, Israel. Abraão sempre nos lembrará que seremos um povo no qual cada indivíduo constantemente é chamado a cumprir sua própria missão. Abraão será sempre essa lembrança que Deus começou com um indivíduo. Aliás, nesse povo, todos nós individualmente somos convocados a essa linda missão. Agora, mais impressionante ainda, não são nem as palavras de Jesus, kunarion, cachorrinhos, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas as palavras da própria mulher Ciro-fenícia, porque ela disse: sim, Senhor. Ela concorda humildemente com as palavras de Jesus. Ela concorda humildemente com a primazia de Israel, que começa com Israel e se espalha para o mundo. Ela compreendeu de tal forma que ela culturalmente deu a Jesus uma das mais preciosas respostas que todos nós podemos hoje, a partir dela, compreender a estratégia geográfico-teológica da salvação para a humanidade inteira. Sim, o que a mulher Ciro-fenícia disse? O que ela respondeu? Eu quero ler para você assim, com todas as palavras. Ela disse assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Eu não sei se você sabe disso, mas os judeus comiam com as mãos. E alguns pães eram colocados no centro das mesas e eles enxugavam suas mãos sujas em alguns pães, e esses pães eram lançados aos cachorrinhos, essas migalhas. Ela disse assim: sim, Senhor, eu não preciso do pão dos filhos. Eu sei que esse pão, essa primazia é de Israel. Me bastam as migalhas. Me são suficientes as migalhas. As migalhas são suficientes. Veja, a destreza, a inteligência, o carinho, a docilidade, a grandeza das palavras da mulher Ciro-fenícia. Eu não preciso do pão. As migalhas me são suficientes. Vejam as palavras daquela mulher Ciro-fenícia a Jesus. Aliás, por causa delas,
Por causa desta palavra, Jesus disse: podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Por causa da palavra da mulher Sirofenícia, por causa desta palavra, foi Jesus quem disse. Aliás, em Mateus, Jesus disse ainda mais, disse assim: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe o que me impressiona? É que pessoas que não tinham a relação com a etnia de Israel, gentios, estrangeiros, davam respostas precisas a Jesus. Vocês se lembram, por exemplo, do centurião em Cafarnaum, de Lucas capítulo 7? Ele tinha um funcionário, sim, um servo que estava terrivelmente doente, e ele tinha esse servo em alta estima. E ele estava terrivelmente doente, até que ele envia então um dos seus servos para dizer a Jesus: ó, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto, por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao seu encontro. Veja, diz porém uma palavra, é o que ele diz, diz porém uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Veja, estas foram as palavras do centurião de Cafarnaum a Jesus através de um servo, pois ele não se sentia digno de ir ao encontro de Jesus. Ele não sentia-se digno de receber Jesus em casa, então ele mandou um servo, dizendo assim: dize uma palavra, pois eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho sobre mim pessoas na minha autoridade, eu digo este vai, e ele vai, vem, e este vem. Vejam as palavras. Jesus se impressionou tanto que ele disse assim: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. A mulher Sirofenícia, o centurião de Cafarnaum, o endemoniado de Gerasa nos mostram que o Evangelho destrói as amarras étnicas. Sim, funde as amarras étnicas, deteriora as amarras étnicas, geográficas, linguísticas, para além do povo de Israel, para além da etnia de Israel, para além da língua, o hebraico e o aramaico de Israel, para outras línguas. E muito provavelmente com esta mulher Sirofenícia, Jesus conversou em grego. Porque ela era uma mulher culturalmente formada. Entende? Ela era grega, culturalmente grega, de origem sirofenícia. Veja, eu não preciso do pão destinado aos filhos, mas das migalhas. Por causa destas palavras, o demônio imediatamente saiu de sua filha. Agora, o que me impressiona é a fé desta mulher. Ó mulher, grande é a tua fé, porque ela sem nenhuma evidência, ela volta para sua casa. A mulher Sirofenícia, o endemoniado de Gerasa, o centurião de Cafarnaum, nos mostram que o Evangelho é para além dos nossos limites geográficos. Não tem a ver com as nossas igrejas locais, o Evangelho é para o mundo inteiro. O Evangelho começa com um único indivíduo, Abraão. Só que não para em Abraão, se torna um grande povo, Israel, e a partir de Israel, todas as famílias da terra. Veja, o Evangelho começa em você, mas não para em você. Se torna com você povo, uma igreja, mas não para numa igreja. Se torna o mundo inteiro. O Evangelho quer alcançar o mundo inteiro a partir de você. Que Deus abençoe profundamente as nossas vidas. Que Deus os use como instrumentos deste Evangelho, como instrumentos deste anúncio. As palavras difíceis de Jesus, de um certo desprezo, no fundo, revelavam o grande amor de Deus, para além da etnia de Israel, para além de Cafarnaum, de Betsaida, de Corazim, da Galileia, da Judéia, de Israel, alcançando inclusive os espaços
não imaginados como a Fenícia, como Tiro. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe muito o seu coração. Como a Bia está dizendo aqui, não despreze as migalhas. Sim, elas nos são suficientes. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que o Evangelho, através de você, se espalhe para o mundo inteiro. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã. Mais uma manhã, Senhor, na Tua presença. Mais uma manhã, Senhor, diante da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender que não há limites para o Evangelho. Não há etnias que limitam o Evangelho. Deus, o Senhor quer a humanidade inteira, o Senhor quer as famílias, ó Deus, todas as famílias da terra, como diz Gênesis 12, a partir de Abraão. Fomos alcançados por este Evangelho, fomos alcançados por estas boas novas, nós fomos alcançados. Deus, que através de nós, outros e outras sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que te dê um dia muito especial, maravilhoso, na presença do nosso Senhor Jesus. Lembrem-se, as migalhas nos são suficientes. Aprendamos com a mulher Ciro-Fenícia, aprendamos com o endemoniado de Gerasa, aprendamos com o centurião de Cafarnaum. Não eram judeus, eram estrangeiros, mas tinham em seus lábios palavras que desconcertavam o próprio Cristo, que deixavam o próprio Cristo estupefato. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Uma grande manhã, um grande dia. Deus abençoe. Estou vendo o Luiz, o Matias, a Vanderleia, a Cíntia, Dulce. Que Deus abençoe o coração de vocês, a Beth. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.